você que está em casa, sejam bem-vindos. Pode ligar também para fazer perguntas, hein? Vamos falar agora com o professor Marcelo Santos, educador físico, sobre anabolizantes para uso estético. E aí, tudo bom? Tudo bem? Bem-vindo, boa tarde, tudo bom? Prazer estar aqui. Marcelo, quais as maiores dúvidas aí? O que são os esteroides, os androgênicos, anabolizantes, o que pode, o que não pode, os mitos e as verdades? Bom, primeiro, obrigado por estar aqui para falar desse assunto, que é um assunto muito polêmico, Toda hora a gente só fica cercado de mitos, né? E muita coisa na internet hoje em dia. O nome mais conhecido seria os anabolizantes, sim, mas o esteroide androgênico anabolizante, que seria o nome correto, nada mais é que um derivado da testosterona, do hormônio testosterona, né? Que o homem produz em grandes quantidades, a mulher também produz, mas em menor quantidade. E, na verdade, é uma formulação sintética que vem da testosterona e que ela é usada para tratamento. Né? Quais tratamentos? Para pessoas que têm deficiência da produção desse hormônio, tá? Ou seja, para idosos, pessoas que têm alguma deficiência genética, existe a recomendação dessa reposição. Tá? Então, para pessoas que, por exemplo, têm perda de massa muscular, redução da libido, alguma disfunção sexual, existe o tratamento. Então, o médico responsável por identificar isso é o endocrinologista. É ele que vai identificar se o paciente tem uma deficiência hormonal. Se está precisando, se não está, né? E a partir do momento que se detecta essa deficiência, se faz a reposição desse hormônio. Mas isso só em casos indicados mesmo, quando faz todos os exames e sabe que está precisando de um tratamento, né? Exatamente. Mas estão usando agora também indevidamente, Marcelo? O que acontece é o seguinte, como é um hormônio e vem da testosterona, a testosterona é um hormônio muito anabólico, né? E age também na musculatura esquelética. Então, sabendo disso, e quando a pessoa faz uso em altas doses, a gente sabe também que existe um ganho muito importante na massa magra, no músculo das pessoas. Então, isso já não é novo, né? Isso se faz há muitos anos. Existem vários históricos aí de atletas que foram pegos em antidoping, atletas olímpicos, por exemplo, e que muitas pessoas, por exemplo, pessoas que treinam em academia, pessoas normais, que não têm a deficiência do hormônio, passam a usar como um benefício estético, né? Visando o ganho, principalmente das pessoas que fazem um treinamento como a musculação, por exemplo. Mas eles querem o quê? Mais massa magra, mais músculos e secar a gordura? Exatamente. E geralmente é um hormônio que age tanto na massa magra para aumentar a massa magra, como age também na lipólise, quebrando gordura e reduzindo o percentual de gordura. E os perigos? Quais são os riscos? Pois esse é o grande problema, né? Tem pessoas que acreditam que não tem nenhum efeito colateral, por exemplo, mas a gente sabe que é cercado de efeitos colaterais. A gente já viu vários casos de óbito também no decorrer dos anos, né, Marcelo? Também. Existem vários relatos na literatura mostrando morte súbita, por exemplo, com infarto, né? Infarto agudo do miocárdio. Existe uma série de problemas cardiovasculares. A gente estuda essa temática já há mais de 15 anos num grande hospital cardiológico aqui em São Paulo e a gente estuda exatamente os efeitos dessas substâncias sobre o sistema cardiovascular. Então, o que a gente mais observa? Aumento da pressão arterial, tá? Então, em indivíduos jovens, a gente não espera aumento de pressão arterial, né? Quando eu falo aumento de pressão arterial, é em nível de pressão de um hipertenso. Por exemplo, 14/9, 15/10, isso aumenta. Existem vários relatos, por exemplo, de aumento de frequência cardíaca, né, que a gente chama de taquicardia, alguns casos de arritmia cardíaca também, e pode levar à morte súbita. O grande problema... Mas é vendido assim? Você consegue comprar? Ou tem o câmbio negro, o mercado negro? Como eu falei, é um remédio, né? É um hormônio que serve para reposição. Então, vende-se em farmácia. Com uma receita médica orientada, uma receita. Você compra. O problema é que a receita médica não é difícil as pessoas adquirirem, né? Elas conseguem, muitas vezes compram em farmácia, mas existe um outro perigo, que é exatamente o mercado negro. Então, como é uma substância que não se compra em qualquer lugar, né? Até porque precisa reter a receita e tal, muitos acabam comprando do mercado negro. E aí existe produtos falsificados nem o procedimento, nem... de tudo que é jeito, né? Então esse também é um problema. E em caso das mulheres, por exemplo, o que acontece com o corpo feminino? Então, como é um hormônio... Porque a gente vê muitos casos também que as mulheres estão usando e de repente começa a engrossar a voz, pelo... Exatamente.
Porque o Gogó, esteroide androgênico, anabolizante, o androgênico é exatamente o que dá as características masculinizantes. masculinas, né? Então, nas mulheres, vai ser os efeitos mais marcantes é engrossamento da voz, crescimento de pelos, né, pelo corpo e alterações bastante importantes também no sistema cardiovascular. Mas, por exemplo, a literatura é muito escassa de mostrar quais são os reais efeitos nas mulheres. Então, agora nós estamos começando alguns estudos também com essa população, porque a gente tem mais estudos com homens. E nos homens? Bom, nos homens a gente observa, como eu falei, né, aumento de pressão arterial, redução de fluxo sanguíneo, né? Então, muitos homens às vezes acabam tomando achando que vai, por exemplo, melhorar o desempenho físico. Academia. E a gente vê, claro, melhora a força, isso é sem dúvida. Mas a capacidade aeróbia que a gente mede, muitas vezes, isso acaba sendo reduzido com o uso do anabolizante. Então, se pensar na melhora de capacidade aeróbia, isso acaba sendo reduzido. Mas você é professor, e você acha que os jovens, né, não conseguem ter esse resultado malhando normalmente, sem ter esse refúgio de tentar buscar nesses hormônios, né, nesses anabolizantes aí, correndo risco até de vida? Não, sem dúvida. A nossa orientação é sempre que as pessoas pratiquem exercício físico de forma regular, constante, claro que aliado a uma boa nutrição, uma boa dieta, porque a gente sabe que o próprio exercício, a própria musculação, por exemplo, ela consegue elevar níveis hormonais de testosterona. Então, o ganho, ele vem, só que claro que é mais demorado. Então, o que a gente nota, na maioria das vezes, é que existe aquela vontade do resultado rápido. Só que o rápido às vezes custa caro, porque vai custar caro para a saúde. Então, existem vários estudos mostrando na literatura que algumas alterações que elas acontecem agora, que seria uma alteração que a gente chama de aguda, né, naquele momento, ela acaba perpetuando ao longo do tempo. Mas a pessoa não fica meio viciado nisso, né? Porque a gente sabe também que tem formas de administração injetável também e via oral, mas a injetável é aquela que funciona mais rápido. Em geral, sim. Mas isso não pode, por exemplo, se for acumulando e aumentando também os problemas, os riscos? Sim, porque... Porque parece que vai ficando numa meta de querer corpo maravilhoso, ser sarado, ser perfeito, não ter gordura. O que a gente observa é assim, quanto maior o tempo de uso, os efeitos colaterais eles vão permanecendo. Então isso já tem estudos longitudinais, que a gente chama, né, estudos que acompanham há mais de 10, 15 anos, que mostram que quanto maior o tempo de uso, maior são os efeitos. Então, maior é o risco, por exemplo, de desenvolvimento de doença cardíaca, como a insuficiência cardíaca, que é um caso mais grave já de uma miocardiopatia, que a gente chama. Quanto tempo, mais ou menos, de uso? Na pesquisa de vocês, vocês percebem assim, que vai agravando? Quando a gente faz as pesquisas, a gente, em geral, inclui as pessoas que fazem o uso há pelo menos 2 anos. 2 anos. Constantes. Mas é pouco tempo, né? Pouco tempo. Se você ver, se analisar que a pessoa está correndo risco já de morte, aí, de óbito. Então, a gente vê alterações já importantes em pessoas que fazem uso há 3 anos e a gente vê também isso acontecendo em pessoas que fazem há 10 anos, né? E, claro, a gente também tem que levar em consideração que as pessoas vão envelhecendo. Então, quanto mais tempo fazendo esse uso, pior vai sendo também com o avançar da idade, né? Então, assim, a pessoa com mais idade, se ela fizer o uso disso aqui, aumenta? Ela tem mais probabilidade de desencadear aí uma enfermidade? Muito provavelmente, porque o próprio envelhecimento já está associado com algumas alterações que vão acontecendo no nosso organismo, né? Como a própria hipertensão. Então, se a pessoa não sabe se ela tem uma hipertensão e faz o uso abusivo... Quando eu falo em uso abusivo, só para vocês terem uma ideia, a recomendação de uma reposição hormonal é mais ou menos 150 miligramas de uma testosterona por semana. Essas pessoas fazem um uso de 600 miligramas, 700 miligramas por semana de apenas um anabolizante. Então, a gente está falando em gramas de anabolizantes por semana. Então, a dose é realmente muito alta. E aí, o sistema cardiovascular e endócrino, porque uma das coisas que as pessoas precisam entender é que isso é um hormônio. E quando é um hormônio, esse hormônio ele age num eixo hormonal, ele acaba bloqueando a formação de outros hormônios. Então, não é tão simples quanto tomar um analgésico, por exemplo, que em 6, 7 horas passou o efeito. Não. O hormônio ele fica por dias, por semanas, por meses no corpo, muitas vezes. Então, o efeito pode se agravar, né? Por favor, Marcelo, deixa as redes sociais, então. A melhor maneira, então, de ter um corpo bonito é malhar. Fechar a boca, malhar, uma alimentação, ir no médico. Exato. E é seguro, né? Exatamente. Bom, deixar meu contato, que é o Instagram, que é Prof. Marcelo R. Santos. Prof. Marcelo R. Santos, pelo Instagram.
E também deixar o nosso canal do YouTube, que nós estamos começando um canal para justamente divulgar essas informações, que é o Minuto CAF, Minuto CAF, que é Ciência da Atividade Física. Obrigada, Tá viu? bom? Parabéns. Obrigado a vocês. Obrigada. Fica à vontade aí. Obrigado. Eu vou falar ali agora. Vamos lá, doutora Fabiana.